Esse atendimento era de um rapaz que encontrou meu canal nas buscas espirituais dele. Vixe, a caneta foi embora. Tu bota assim, sim. A caneta salvou. Esse rapaz, ele procurou a gente. Ele tinha encontrado o meu canal. Ele viu na busca espiritual desde aproximadamente 2020. E quando a gente perguntou... A primeira coisa que a gente percebeu, ele esqueceu do horário de atendimento. Então já viu uma cobrança espiritual forte. Quando a gente foi começar, eu pago aqui uma internet de 1 GB. Começou a cair, travar essa internet. Ficou 5 mega a internet de download e 30 e tantos de upload. 27 de upload. 27 de upload, exato. E aí, a internet horrível, tivemos que fazer o atendimento dele roteando da 4G de celular. Então, ele esqueceu o horário, atrasou e ainda teve essa cobrança. Foi horrível. Ele ficava com delay na hora de falar. Já tinha uma cobrança aí no processo. Quando a gente perguntou para ele, porque a gente sempre gosta de iniciar conversando sobre qual é a principal questão que vai ser trabalhada. Ele falou muito da confusão mental dele e de que ele não estava sentindo alegria no trabalho que ele estava exercendo. Ele estava se sentindo triste, desconectado, com falta de propósito. Interessante que essas foram as únicas coisas que ele citou que ele estava passando e que eram os motivos do atendimento, para a gente ver que interessante. Então, quando o Robson foi fazendo a leitura de campo, a primeira coisa, eu vi um desequilíbrio na energia sexual, registro de vício, registro de... Isso aqui é o que, Robson? Traduzindo, suicídio. Suicídio, crise existencial, depressão, abandono muito forte. Aí eu perguntei se ele tinha tendência a abandonar projetos. Ele falou que sim. E a gente percebeu durante todo o atendimento que ele olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para baixo, mexendo uma coisa. Então ele estava muito inquieto. Então tinha sim uma inquietação que era oriundo da cobrança espiritual. Síndrome de mediunidade reprimida. Estava com um aparato no chakra básico que impedia que ele recaptasse a energia vital e muitas lavas astrais na região do chakra básico. Síndrome estelar, registro de abandono muito forte. Eu perguntei para ele se... ele estava com dificuldade de concluir projetos e ele comentou que sim, e a gente percebeu uma inquietação no atendimento, então ele olhava para lá, para cá, mexia em alguma coisa, fechava algo, então é como se estivesse muito disperso. E a gente sabe também que além desse conteúdo de abandono, desse déficit de atenção, esse processo, isso também gera também está associado à cobrança espiritual. Então você está com muito obsessor para te deixar disperso, para não estar presente na hora do atendimento. E também para, de repente, estabilizar o terapeuta, né? Porque às vezes algum terapeuta pode até se identificar que em algum momento a pessoa parece que não está presente e tal, fica difícil você entrar no campo. Então tudo isso às vezes é o quadro obsessor deixando a pessoa perturbada e tal, para você sentir que aquilo ali não está fluindo e a fé do terapeuta, a energia dele também não entrar. Você que é terapeuta já passou por isso, comenta aqui embaixo. Você tem que ser muito diligente e firme para a sua frequência não baixar na hora do atendimento, senão o comando não funciona. Desequilíbrio no chakra básico, então ele não estava recaptando energia básica. Lavas astrais no básico, então estavam com muito desequilíbrio de vício de questão de sexualidade. Síndrome estelar, por isso a depressão não estava recaptando energia básica, e ele era uma consciência estelar, então era uma consciência já evoluída, madura. É tanto que ele relatou pra gente que desde criança ele pedia cristal pros pais, que ele gostava de coisas de espiritualidade, então ele sempre foi mais pra lá do que pra cá. Nanotecnologia no DNA dele, de hologramas, clones e subclones, e tinha um pacto de abdução. Então, assim, um caso já bem mais pancada, né? mais grave. Então, o que a gente fez? Não, vamos fazer essa correção, porque o que está acontecendo é que ele tem um potencial espiritual grande, já é uma consciência mais madura, mora no Rio Grande do Sul, então está sob o efeito do inconsciente coletivo denso, mesmo que a área dele seja mais alta, não tenha sido afetada, então instalou toda essa obsessão. Pois bem, fizemos um ancoramento e fizemos toda a limpeza dos hologramas, dos implantes, de tudo isso, né? E aí iniciou os processos de incorporação. E foi muito interessante a incorporação, porque vieram na incorporação dele entidades que nunca tinham vindo antes. O primeiro foi o Exu Mirim, que pediu para fazer a limpeza do campo dele. E aí ele pediu um pito, né? Que no caso aqui a gente tinha para elemento o cigarro de palha. Aí o rapaz disse, eu também tenho um cigarro de palha. Então o consulente fumou o cigarro de palha, o Exu Mirim incorporado no Robson fez o puxo do pito e utilizou a fumaça do mesmo elemento para fazer a desagregação das larvas astrais que estavam muito pesadas no campo dele. E aí ele fez esse processo, falou que tinha... E aí, qual era a questão profissional? Ele tinha uma lanchonete.
E essa lanchonete estava gerando para ele, como a gente vai continuar depois, vários desafios. E aí o Exu Mirim, a primeira coisa que falou, tem gente levando suas coisas lá de dentro. Tem gente que tá levando. Diz estoque, tem quando você vê se você já tá comprando, mas acabei de comprar. Tem gente pondo coisa na bolsa. Aí ele falou assim, eu preciso que você ponha um marafo dentro do lugar, porque aí eu vou fazer essas coisas aparecer, pra passar na tua cara, pra tu ver. E ele falou, o pai tá sujo. O pai tá vendo uma coisa errada no celular. Falou desse jeito pra ele. Ele começou a rir, constrangido. O pai tá sujo, tem que se limpar, né? Aí ele falou, o pai tá confuso com a sexualidade dele, fica com a cabeça perdida, não encontra ninguém e fica se sentindo sozinho e vai se sujar. Falou desse jeito o Exu Mirim. E ele disse, olha, eu sempre tive perto de mim uma energia muito brincante, muito assim, e eu sempre fiquei me perguntando, porque eu não sentia que era herê. Aí, tu acha que eu não tava com tu, pai? Eu nunca vim aqui nesses meninos, é a primeira vez que eu venho. Então o que? O Exu Mirim era do ancoramento dele, estava se manifestando para fazer esse trabalho. Fez a limpeza, fez todo o processo, e aí disse, ó, eu vou aí limpar o teu lugar, fazer teus trabalhos, e vai vir outro no meu lugar para continuar. Quando ele desincorporou, aí veio o Exu Tranca-Rua das Almas. Exu Tranca-Rua das Almas veio falar que o espaço dele estava demandado. E falou para ele, olha, tem uma coisa que eu tô presa na justiça. Eu perguntei, se tem algum processo na justiça? Ele tem. Aí, como assim? Tem alguma coisa para receber? Ele não. É tudo dívida. Aí ele falou que tinha. Se não me engano, eram 4 cartões de crédito que ele tinha estourado de dívida para poder honrar os pagamentos dos funcionários. Então, às vezes, ele passava o próprio cartão de crédito na empresa para adiantar o dinheiro e pagar o salário dos funcionários e não ter que despejar ninguém. Além disso, ele pegou, acho que foi 6 financiamentos, ou foi 6 cartões e 4 financiamentos, acho que foi 4 financiamentos do banco, também não tinha conseguido pagar, e além disso, 2 amigos tinham emprestado dinheiro para ele na amizade e ainda estava devendo 2 amigos. Então assim, era tanta dívida, gente, tanta dívida, que não tem como prosperar com essa energia, porque quando tem dívida no seu campo, isso está sinalizando, gritando. Então o que o Exu falou? Olha, a primeira coisa que você tem que resolver, começar a dar passo de cada dívida. Então você que está aí, que também tem dívida, começa a resolver agora. Sinalize, você está devendo 1.000, pague 200. Começa a dizer, ó, tô pagando, tô honrando. Porque só de sinalizar, você mostra ao campo que você está fazendo. Você está com um débito, faz um acordo. Você está com dívida do cartão de crédito, faz um acordo. Porque só de fazer e começar a parcelar de 100 vezes a sua dívida, você já tira essa vibração do seu campo, que você está tentando honrar. Aí o Exu falou isso e falou, seu espaço está demandado. Aí falou que ele precisava primeiro fazer um processo de quebrar uma garrafa com o nome dele, no encruzilhada, para ele poder quebrar essa magia que demandaram o espaço dele, e depois ele vai ter que fazer uma mandala de prosperidade para revitalizar, porque a energia básica dele estava toda drenada, que é um dos trabalhos que a gente faz e que os mentores orientam, que é construir essa mandala com elementos dévicos que vão repor a energia vital da pessoa que está muito desgastada. Eu achei interessante porque quando ele buscou atendimento, ele não falou das dívidas nem desse sufoco, ele falou da questão espiritual. Ele falou de acordar de manhã e não ter ânimo para trabalhar, de estar desvitalizado, de estar sem alegria de viver, de estar confuso na vida dele. Então ele estava tão em busca da questão espiritual que ele nem comentou, poxa, eu estou todo endividado, minha prosperidade não está como deveria. Como é que sai do buraco com a espiritualidade se o básico tá aqui, tá ruim, né? Exatamente. Mas eu achei muito interessante de que ele estava em busca realmente do espiritual, né? Ele não estava tão focado nessa questão material. E aí, o seu Tranca-Rua fez a limpeza, orientou os processos do que ele tinha que fazer. E aí, veio outra entidade que não costuma vir, Virgulino. Que para quem não sabe, Virgulino, falange de Virgulino Ferreira Lampião, é uma falange ligada aos baianos. Ele vem trazer o que? A força. Eu lembro de uma parte muito interessante que ele falava, eu na minha patrulha andava com o sapato virado, para ninguém pegar meus rastros. Tu tem que saber onde tu pisa, tu não tem que falar muito das tuas conquistas nem da tua derrota, porque o povo te puxa, tá cheio de miasma no teu lombo. E você tem que ter estratégia para sair dessa situação que você tá. Então ele deu assim várias orientações de força para dar aquela energia da levanta. Passou toda essa parte de orientação mais dinâmica e direta, foi incrível. E aí no final ainda vem um boiadeiro para laçar os problemas e os miasmas que estavam no espaço
ir para trazer os boi gordos, para tirar os boi magros e trazer o boi gordo, que ele falou. Tô privilegiado. Isso foi o atendimento. O que eu percebi? Muito merecimento. Estava tentando muito, se esforçando muito. A hierarquia espiritual deu assim um up, né? Então foram 4 incorporações. Então vamos lá: Chumirim, Tranca-Rua das Almas, Virgulino e Boiadeiro. 4 entidades para fazer 4 tipos de trabalhos em 4 tipos de frequências distintas. Dado o esforço que ele fez nessa situação para fazer o atendimento e o grau de merecimento, porque o que inclusive que falou isso foi o Tranca-Rua, que ele tinha o coração bom, mas que ele estava tirando dele para dar para os outros. O que ele tinha que fazer era se dar, ele estava sinalizando para o universo que o outro era mais importante do que ele. E é por isso que tudo isso acontecia. Então ele não queria despejar funcionário, se endividava. E aí achava que ia vir coisas melhores. E aí não vinha, o espaço dele estava invisível por conta de uma demanda. E aí tudo isso daí aconteceu. Falou que a energia dele já era para ele estar com 2 lanchonetes, uma no norte da cidade, que é a que ele tem, e outra lá mais pro sul, que ele era para estar com a carroça boa, que é o carro, morando numa casa boa, que toda a linha temporal dele foi sabotada por conta desse abandono, que aí gera o que? A carência, a dependência afetiva e essa manifestação de submissão, de não olhar para o que tinha que ser trabalhado nele. Então, depois desse processo de laçar a boiada, aí foi feito o encerramento do atendimento e ficou como encaminhamentos ele fazer a quebra da demanda e fazer uma mandala de prosperidade dentro do espaço dele para que essa energia volte a fluir. Então assim, era um rapaz de coração muito bom, que teve muito merecimento e que foi um atendimento realmente incrível, mas que precisa realmente organizar as contas, começar a sinalizar que vai resolver as dívidas e fazer o que o empresário tem que fazer, que às vezes tem que cortar mesmo, não tem o que fazer, às vezes tem que diminuir o contingente e o negócio tem que dar lucro. Então, esse foi um atendimento com uma grande manifestação de vários mentores que até agora não tinha aparecido na AME. Um grande abraço a todos.